Bom dia! Aqui estamos nós para ouvir o que Deus tem para nos dizer para mais esse dia. A cada dia nós temos aprendido que não sou eu que vou dizer para Deus o que eu quero, mas eu venho a Ele para ouvir o que Ele quer de mim. Nos colocamos como dependentes do Senhor todos os dias, né? E Ele se agrada com isso. Pai, aqui estamos, porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai. Abra o nosso entendimento, porque se ouvirmos, mas não entendermos, Pai, como iremos praticar, como iremos viver, como iremos te agradar, Senhor. Então, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra em mais esse dia, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de João. No livro de João, no capítulo 20, o versículo é o 29. Sabe? Aqui nós vamos aprender um pouquinho de um dos discípulos. Jesus ele vai mostrar algo para mim e para você e nos trazer a atenção a respeito de alguns pontos. Olha, versículo 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nossa, Jesus ele fala uma frase para Tomé que eu não gostaria de ouvir, sabe? Porque Jesus ele diz para Tomé: olha, Tomé, você só acreditou em mim porque você me viu? Pois eu digo para você, que feliz é aquele que não precisa me ver, mas que crê, sem precisar me ver. Eu acredito que Jesus ele ficou, né, com o coração entristecido de ver que um dos 12, a qual andou aquele período todo com ele, porque aqui Jesus já havia sido crucificado. Aqui Jesus já havia ressuscitado. E aí Jesus ele foi visitar os discípulos depois de ressuscitado. Só que no dia da visita, Tomé não estava lá. E aí os discípulos falaram para Tomé, contaram para ele que Jesus esteve aqui. E ele falou conosco. E Tomé falou assim: mas enquanto eu não acredito, enquanto eu não ver ele, eu não acredito que ele veio, que ele esteve aqui, não. Enquanto eu não ver ele, enquanto eu não colocar o dedo lá, nos buraquinhos ali da mão dele, não acredito, não. E como a palavra de Deus diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E Deus ele já deu essa fé para mim e para você. Mas Ele quer acrescentar mais a nossa fé. Aí Jesus vai lá provar. Ele vai lá provar para Tomé que era Ele, que é Ele, que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é Deus. Aí Deus mostra para ele, Jesus fala: põe a mão aqui. Ele colocou a mão. E ele creu. Aí Jesus fala para ele: olha, Tomé, porque você creu, porque você viu, você creu. Mas feliz é aquele que não precisa ver para crer. Eu trago para o meu entendimento, eu consigo entender Jesus falando: você não é feliz, Pedro. Perdão, Tomé. Pedro tinha uma pequena fé, mas ele tinha fé. As provas fizeram a fé de Pedro crescer. Mas Tomé, ele não tinha a alegria
de acreditar nem um pouquinho sem ver. Ele precisou ver para ele acreditar no Cristo, que Jesus ressuscitou e que realmente ele tinha ido lá falar com os 12, que ele tinha deixado uma missão para eles, ir por todo o mundo para pregar o Evangelho. Jesus ensinou para eles o Evangelho para que eles ensinassem, falassem do Evangelho de Cristo, o caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Então Jesus, né, naquele momento, ele pode não ter exclamado, mas eu penso que ele ficou triste. Ele ficou triste pelo fato daquele discípulo ter andado com ele, ter visto tantos milagres, e ele não cria. Precisava ver, sabe? Quando eu me lembro dessa passagem, quando eu falo sobre essa passagem, o Espírito Santo ele me traz ao meu pensamento quando Deus falou para Moisés: Moisés, você é o meu escolhido. Você que vai tirar esse povo do Egito. Você vai tirar o meu povo da escravidão. Você vai libertar eles e vai levar eles para uma terra que mana leite e mel. Moisés até contestou a certo ponto, mas ele foi lá fazer o que Deus mandou. Não foi fácil, mas ele conseguiu, ele tirou o povo de lá. E depois que o povo saiu do Egito, ao invés deles agradecer, murmuraram, reclamaram, pediram até para voltar novamente para o Egito. Durante o dia, Deus cobria aquele povo com uma nuvem para que o sol não os queimasse. À noite, Deus acendia uma tocha de fogo para clarear num deserto para eles andarem, para eles não serem atacados por bichos, para que eles olhassem o caminho a qual eles estavam andando. Mas chegou um ponto em que Deus ele se entristeceu. Ele disse: olha, esse povo não vai entrar na terra prometida, não. Um povo que não ficava no sol, um povo que não ficava na chuva, um povo que Deus mandava o maná de manhã, de tarde e de noite. E ainda tiveram coragem de dizer: nós vamos morrer de fome. Deus providenciava tudo. E eles reclamavam e murmuravam. Faltou fé. E Deus disse: vocês não vão entrar. Eu estou tentando acrescer a fé de vocês e vocês não querem. Vocês querem ser incrédulos. Então vocês não vão entrar na terra que mana leite e mel. E até Moisés conseguiu se elevar por alguns instantes pela murmuração do povo e ele feriu aquela rocha. E ele também foi punido a ponto de não poder entrar na terra. Moisés, você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar na terra, Moisés. Você me desobedeceu. Em outras palavras, o Senhor disse: você não obedeceu o que eu pedi para você. Eu não pedi para você ferir a rocha, Moisés. Eu pedi para você encostar na rocha. E você feriu a rocha, Moisés. Você também não vai entrar, Moisés. Você vai ver, mas não vai entrar. Que triste, né?
Você quer ver? Deus é Deus. Ele pode deixar você ver. Mas será que aquilo que Deus tem para você, por causa da sua incredulidade, será que você vai receber? Será que eu vou receber o que Deus tem para mim? Que a Bíblia diz que são nem os meus menores pensamentos, meus maiores pensamentos não conseguem chegar nem perto daquilo que Deus tem para aqueles que amam o Senhor, que confiam nele. Os que amam e confiam. Aí ele diz também, por que você não creste? Você não é feliz. Aquele que não crê, ele não é feliz. E aí Deus ele mostra para mim e para você que nós recebemos uma porção de fé de Deus, né? Eu, em um momento nércio, eu disse que a fé ela não é um dom. Peço perdão, ela é um dom sim. A fé ela é um dom dado por Deus. E Deus deu esse dom a todos. Mas nós precisamos aumentá-lo a cada dia. E o que nos faz aumentar a nossa fé são as adversidades. Porque cada vez que vem uma adversidade na minha vida e na sua vida, aquilo é para a gente ser provado a nossa fé. Para você confessar ela, para você viver ela. Porque Jesus, ele quer que você viva pela fé. Porque se você viver pela fé, assim como Deus providenciava tudo para aquele povo que ele tirou do Egito e levou caminhando no deserto, ele providenciou tudo que eles precisavam. Ele vai providenciar para mim e para você também, quando eu e você vivemos pela fé. Só que se eu e você formos incrédulos, nós também não vamos entrar na terra prometida. Aí o Senhor ele mostra para mim e para você que eu e você temos fé. Observe, quando você vai a um restaurante, aí você chama o garçom e pede um prato a qual você quer comer. O garçom prepara o prato e ele traz aquele prato lindo para você. Você confia que aquele prato ele está apto para ser comido. Você não come ele? Ou você por acaso pede para o garçom te levar até a cozinha para saber de que maneira que aquela comida foi feita? Você confia no que o garçom trouxe para você e come, né? Você não sabe se o garçom colocou alguma coisa escondida ali, se ele ralou, se ele colocou. Você não sabe. Mas você confia que ele fez como você o pediu. A mesma coisa quando você vai até a farmácia. Você vai até a farmácia comprar uma medicação, chega lá na farmácia e o farmacêutico te dá o remédio. Você, por acaso, pede para ir lá no laboratório para que seja confirmado se realmente aquele é o remédio que o médico te passou? Não, né? Pois é. Você confia que o farmacêutico está vendendo o remédio certo para você, né? Pois é. Quando você precisa viajar, que você entra dentro de um avião, 1 hora, 2 horas dentro de um avião, a altura, nossa. Para quem tem medo de altura, então, eu tenho um receio enorme de altura. Quando eu vejo a altura, tem foto, meu coração já palpita. Mas eu já entrei em um avião. Quando a gente entra num avião, a gente confia no piloto. Confia que ele vai tirar a gente dali e ele vai nos levar até o nosso destino. Isso é fé. Isso é a fé do nosso dia a dia. Você trabalha 30 dias, porque você tem certeza que quando vencer o mês, você vai receber seu salário. Isso é fé. Foi Deus que te deu. Pare de usar ela só aqui no mundo. Creia nas coisas espirituais. Se Jesus diz para você, chame a existência
aquilo que não existe, então chame a existência, porque Jesus, ele disse, Jesus é o próprio Deus. Se ele disse que eu e você precisamos ter fé, nós precisamos ter fé. E a fé é a prova daquilo que nós esperamos, mas que ainda não vemos, mas que nós vamos provar. Então chame a existência aquilo que você quer que ainda não está. Mas Eliane, eu não vou estar mentindo, não. Você estará chamando a existência. Você mente quando você diz que alguém fez algo sem fazer. Isso é calúnia, injúria e mentira. Você mente quando você está proporcionalmente fazendo algo que é errado. A Bíblia diz que a fé é chamar a existência. Ou seja, eu vou acreditar no que eu estou dizendo mediante a palavra. Porque se eu acredito num garçom que é um homem, se eu acredito num piloto de avião que também é um homem, se eu acredito num farmacêutico que também é um homem, nossa, como eu não consigo acreditar em Jesus, que ele veio aqui na Terra também, ele viveu 33 anos como homem aqui, mas ele não cometeu erro e pecado algum, e ele subiu para o céu para preparar uma morada para mim e para você. Ele soprou o Espírito Santo e deixou o Espírito Santo para mim e para você, para nos fortalecer. Para que entendêssemos que enquanto eu e você estivermos buscando na palavra as coisas do céu, nós vamos professar a nossa fé, vamos confessar a nossa fé, vamos viver da fé. Mas se nós esquecermos que o Espírito Santo é conosco, nós vamos olhar só as coisas no mundo. Aí nós vamos querer trabalhar demais, aí nós vamos querer só nos relacionar com as pessoas, deixar ser movido pelas emoções, e é isso que o diabo quer, ele quer te parar. Ele quer que você não viva pela fé. Porque se você viver pela fé, você vai se ajudar e vai ajudar muitos. Eu não sei se você já pegou um avião, mas dentro do avião, antes do voo subir, a aeromoça diz assim: se por acaso acontecer algo, máscaras de oxigênio cairão de cima. Primeiro coloque em você. Depois, coloque em quem está do seu lado. Mas o problema do ser humano é que ele quer ajudar o outro, mas ele não tem condição de ajudar nem ele. Preste atenção. A aeromoça fala para você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, porque se você estiver bem, você vai conseguir ajudar alguém. Se você estiver mal, você não vai conseguir ajudar ninguém. Se você colocar a máscara de oxigênio primeiro em quem está do seu lado, quem está do seu lado vai viver. Aí você sabe se ele está bem? Você coloca a máscara de oxigênio naquele que está do seu lado e ele vive e você morre. E aí? Será que ele vai lembrar que você morreu para salvar ele? Nós estamos lembrando que Jesus morreu para salvar a mim e a você? E qual que é a dificuldade para acreditar nisso? Tantos milagres, só de aí você estar vivo já é um milagre. A palavra de Deus diz em Efésios: pela graça sois salvos. Eu e você não merecíamos ser salvos. Fomos salvos pela graça. Pela graça e pelo amor de Deus. Sabe? A graça de Deus, que é o favor não merecido, que salvou a mim e a você. E o que nós estamos esperando para viver pela fé? Aconteceu um episódio comigo, sabe? Que foi tremendamente lindo. Eu recebi uma chamada. A moça disse para mim: senhora, a senhora tem um dinheiro aqui. Eu falei: eu tenho um dinheiro, moça? Aonde que eu tenho um dinheiro? E Deus tinha dito para mim: filha, a minha graça te basta. E se a minha graça te basta, tudo que você precisar, eu vou prover na sua vida.
Pense nas coisas do alto, somente nas coisas do alto, que as da terra eu resolvo para você. E eu disse, sim, pai. E eu tinha alguns compromissos. E aqueles compromissos que eu não tinha de onde tirar para cumprir. E aí, na hora que essa moça disse para mim, Deus falou, filha, confia. Eu falei, moça, e como que eu faço para pegar esse dinheiro? Ela, a senhora já fez esse trâmite? Eu falei, sim, eu já fiz, moça. E ela disse, não, mas mesmo assim, para a senhora tem liberado novamente. Eu disse, ele falou assim, filha, a minha graça te basta. E aí eu falei, a senhora precisa do quê? Ela disse, eu preciso só do documento da senhora e o seu endereço. Eu passei o documento, o endereço, aí a conta do banco não estava querendo dar certo. E aí eu comecei Aí eu falei, mas por que não está dando certo, moço? E o Espírito Santo disse para mim, filha, crê somente. E aí passou alguns minutos e essa moça resolveu lá o que tinha que ser resolvido em relação à conta. E eu disse para ela, moça, a senhora tem certeza que eu não preciso nem ir ao banco? Ela disse, não, senhora. Eu vou mandar um link para a senhora vai tirar uma foto nesse link e a partir daí, com alguns minutos, o dinheiro já vai cair na sua conta. E aí Deus falou para mim, filha, quando você busca as coisas do alto, eu resolvo os problemas aqui de baixo para você. Pode confiar. E aí, quando ela disse para mim, Dona Eliane, estou mandando o link para a senhora tire uma foto, que isso é a autorização. E eu tirei a foto e mandei para ela. Não passou 5 minutos, o dinheiro estava na minha conta para eu pagar os compromissos a qual eu não tinha como pagar aos meus olhos. Deus, ele tinha dito para mim, filha, quando você pensa e busca as coisas do alto, as coisas de baixo quem resolve sou eu. Mas quando você pensa nas coisas de baixo, filha, e esquece de buscar primeiro as do alto, aí você vai ter que ir com as suas forças que são limitadas. E eu disse, oh meu Deus, muito obrigada, meu pai. Eu não tenho palavras para agradecer. Ele disse para mim, filha, a minha graça te basta. Pela graça que você foi salva. Sabe? E foi assim, embora eu já vivi muitos momentos, sabe, de crer, porque eu fiz uma cirurgia, quando você faz uma cirurgia, você confia, né, naqueles homens a qual está ali, né? Mas Deus sabe que em nenhum momento a minha fé, quando eu fui fazer a cirurgia, estava em homem. Deus, ele sabe. A minha fé estava plena nele. Porque quando o médico disse que eu iria ficar com a boca torta, eu falei, Deus, tu és meu pai, me colocou para fazer a obra. Aí Deus falou para mim, filha, você não vai ficar com a boca torta não, só crê e você vai ver a glória de Deus. E eu falei, pai, eu vou crer no Senhor, não é nesses homens não. Homens erram, homens falham, Deus não. Como eu não vou crer num Deus desse? Que mesmo sem eu pedir, ele prova para mim que ele é Deus na minha vida. Mas quando eu obedeço aquilo que ele pede para mim e não me preocupo com as coisas que estão à minha volta, à minha vista, ele faz. Ele faz para mim, ele faz para você também. Basta você crer. Observamos aqui que Tomé, ele como alguns outros discípulos, eles não deixaram muitos atos, sabe?
Nós não temos muitos relatos sobre eles, sobre alguns deles, né? E Tomé é um deles. Mas os relatos que encontramos sobre Tomé não são relatos bons, relatos de fé. Ao contrário de Paulo, né? A vida inteira pela fé. Mesmo sendo tão culto, abriu mão de tudo para pregar o Evangelho. Isso é fé. Saber que a nossa recompensa não é nessa terra, mas no céu. Deus, ele tem uma recompensa enorme para mim e para você. Nós não precisamos ficar pensando na recompensa. Precisamos pensar nas coisas do alto, nas coisas que vêm do céu. Que é essas coisas que vêm do céu que são eternas. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado porque a tua graça me basta. Obrigado por ter me dado o dom da fé. E que a cada dia, meu Deus, ela pode ser acrescida mais e mais, para que a minha raiz fique fixada no Senhor o tempo todo, Pai. Eu agradeço ao Senhor por não deixar eu duvidar da minha fé. Eu agradeço ao Senhor por não ter me tornado uma incrédula. Muito obrigada, meu Pai. E que a cada dia a minha fé no Senhor possa ser fortalecida para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?